Monstros não existem na vida real, pelo menos não que eu saiba. Mas eu sei de uma coisa, se você pegar uma lupa ou algo que amplie sua visão, você vai perceber que os bichos mais monstruosos são às vezes os menores. Os insetos são brutais, organizados e talvez até inteligentes, meus queridos. E alguns deles são perigosos pra caramba também. Então, família, acompanha comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque hoje eu vou trazer pra vocês os 10 insetos que você precisa manter distância. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao mundo inverso. Vespa. O primo das formigas e das abelhas é um dos bichos mais brutais que existem. Se as formigas ajudam a manter o nosso ambiente e as abelhas literalmente guiaram o rumo mundial de como as plantas se reproduzem, as vespas literalmente só existem pra picar a gente, meus queridos. Eu não tô falando isso de uma forma chata não, se você vespa tá assistindo meu vídeo, desculpe, mas é verdade. Elas são primas das formigas e abelhas porque todas são das mesmas ali subordem, a apocrita, tá bom? As vespas também vivem todas no mesmo ninho com uma rainha que se reproduz e cria os ovos. E também tem os trabalhadores, né, igual suas primas. Então, o que diferencia uma vespa de uma abelha, Thiago? Tirando o fato, né, de que eu tô pretendendo passar longe das duas, porque se for abelha com ferrão, tô longe também, meus queridos. Basicamente, a maioria avassaladora das vespas é predatorial. E isso significa que elas vão sim atacar tudo que se move e respire. Pode ser que não respire, mas ela vai atacar também. Independente de ser do tamanho dela ou não, viu? Como tarântulas, por exemplo, tá? E olha só que estranho também, vespas também comem carne, o que é bastante estranho para um bicho que é um primo tão próximo das abelhas, né? E o mais importante, elas não morrem quando picam. Se algum dia vocês verem uma vespa, família, corram por favor, porque é melhor manter distância delas, tá? Solenopsis invicta. Esse nome grande aí é o nome específico de uma espécie chamada formiga lava-pés. Lava-pés não é o termo muito assustador, mas o perigo tá no segundo nome em português dela, que significa formiga de fogo. E sim, se você é velho aqui no canal, você com certeza já viu ela em alguns animais com picadas estranhas e tudo mais, mas eu vou fazer uma atualização sobre ela aqui, tá? Porque é importante pra você manter distância também. Ela tem esse nome porque além de ter essa cor, ela também tem uma picada que a diferencia da maioria das outras formigas. Enquanto os outros insetos da mesma espécie tendem a picar e jogar um ácido para dissolver a presa, a formiga de fogo é tóxica, meus queridos. Ela te pica só para conseguir te segurar ali, mas o perigo mesmo está na carga venenosa de solenopsina, que é injetada dentro do corpo da sua presa. E saca só, caso você seja picado várias vezes, a solenopsina é capaz de com esse veneno te causar parada cardiorrespiratória. E aí, óbvio, você sabe que você morre, né? Isso não é nem um pouco bom. Olha, pelo menos é uma formiga que não é tão agressiva assim para os humanos, com exceção da prima dela, a formiga de fogo importada, que veio da América do Sul, mas olha que foi levada para vários outros países só para fazer o mal. Cão de guarda é o caramba, o negócio é ter formigueira em casa, viu? No caso da prima dessas formigas, além dela picar os humanos e ser absolutamente agressiva, também destrói plantações, causando danos estruturais, né? E existe até um recorde de pelo menos 14 milhões de picadas por ano, tá? A bicha é agressiva mesmo. Eu acho que mesmo que a gente tente evitar esse bicho, não conseguiria não, viu? Royhoma. Esse bicho gigante da classe Aracnídea se chama aranha do sol, mas ela não é nenhuma aranha e muito menos gosta de sol, viu? Meio propaganda enganosa, eu sei, clickbait do mundo dos animais. A Royhoma tem esse nome porque ela foge do sol, já que é um animal que prefere cavernas escuras e até mesmo ficar debaixo de uma pedrinha ali, só de boa na lagoa. Digo, na rocha. Inclusive é um bicho meio particular com esse amor pela escuridão, que ela inclusive segue seres humanos só pra ficar embaixo das sombras, né? Pra que o ser humano barre o calor do sol. Que bicho inteligente, né, cara? Tá, mas qual é a parte perigosa dela, Thiago? Além do fato de que ela é uma aranha grandinha até pra ser uma aranha, né? Essas pinças são tão fortes que elas se comparam mais ou menos com a força da pinça de um siri. É, e na verdade um animal com uma mordida tão forte que é capaz de quebrar ossos finos, viu? Tipo de passarinho mesmo, né? Porque nem no nosso dedinho acho que não consegue. Mas se a gente fosse passarinho, a gente estaria numa enrascada grande, viu? Mas calma que ela não é um bicho venenoso, família. Apesar de ter uma pinça um tanto quanto fortinha aí pra assustar a gente, caso ela pique, não vai acontecer algo muito mortal, mas olha, fica longe dela, viu? Porque pode sim se tornar agressiva caso ela se sinta ameaçada. Lagarta de gato.
Esse monte de pelos é a forma larval de uma mariposa chamada traça da floresta do sul. E ela tem esse nome, obviamente, porque é uma bola de pelos gigante. Mas família, caso vocês vejam um bicho desse na natureza, evitem ao máximo encostar nele, porque debaixo dos pelos existem espinhos que, caso você toque, vão causar um monte de efeitos colaterais péssimos, viu? Pessoas que entram em contato com esse animal acabam com reações bem parecidas com as que você tem quando tá com febre, como náuseas, tontura, dor de cabeça, esse tipo de coisa assim, mais uma gripe muito forte, talvez. Você fica mal pra caramba, né? Já a forma adulta dela, quando a lagarta vira uma mariposa, causa, além de todas essas dores que eu falei agora há pouco, um tipo de dor muito particular que mais parece uma pancada tão forte que dá a sensação que os ossos quebraram. Pesado, né? E voa, viu? Que da hora, né? Da hora. E bom, caso alguém entre em contato com esse bicho, trate do veneno o mais rápido possível. Eu sei que dá vontade de passar a mão, mas não, família, não é um pet, tá? Fica longe. Arizona Bark Scorpion. Eu sei que todos os aracnídeos são animais nada agradáveis de se ter por perto. Tem gente que até gosta, mas a maioria passa longe. Mas o Arizona Bark Scorpion, ou escorpião da casca do Arizona, não vou entender, né? Tá bom? É uma espécie especial de aracnídeo ruim. Como a maioria dos escorpiões, ele vive no escuro ou em lugares com pouca movimentação e luz. Além de ser um animal noturno e caçar, né? Justamente nesse momento que ele sai das noites. O problema são duas coisinhas que deixam ele bem mais próximo de um animal ativamente perigoso do que os seus colegas, que normalmente tentam evitar ao máximo os seres humanos. Primeiro, que eles conseguem andar no teto, família. Tô passando mal só de pensar. Igual formigas mesmo. Então você tá lá de boas no seu quarto, no seu computador, e pode ter um escorpião andando no seu teto, cara. Segundo, e essa é a parte importante, a picada desse bicho talvez seja uma das piores desse vídeo aqui. O escorpião de casca do Arizona pode até não matar com a picada dele, apesar de já terem morrido pessoas sim com a picada do bicho, tá? Mas além de causar vômito, enjoo e te deixar com uma dor física que duram ali 72 horas, algumas pessoas até dizem que dá vontade de morrer só pra não passar por esse estado de espírito todo. Nem estado de espírito, tá? Você vai sentir mesmo. Isso significa que se você sentir os efeitos e a dor da picada por 3 dias sem parar, você não vai querer ficar aqui pra contar a história não, meus queridos. Então, ó, foge desse camarada do Arizona, tá? Porque de casquinha, ele não tem nada não. Inseto da roda. Não sei porque alguém iria querer pegar um inseto da roda, mas caso veja camuflado em alguma folha em algum tronco de árvore por aí, evite segurar esse bicho na mão. Por favor, família. O inseto da roda tem esse nome porque ele tem literalmente uma roda nas costas. E ele não é inteiramente um inseto perigoso para nós, exceto quando é incomodado. Ele usa a própria cabeça para perfurar as vítimas e devorá-las, família. Que é o que, Thiago? Ele devora as vítimas. Tá bom, vamos voltar aqui. E bom, essa mesma cabeça pode ser usada para furar as mãos que tentam segurar o bicho. E quando eu falo bicho e não bichinho, significa que ele também não é pequeno, família. Na verdade, ele é um dos maiores insetos encontrados em território estadunidense. Além de voar por ali e por lá, ele voa, cara. Mesmo assim, é melhor evitar, tá? Não tá no Brasil, não tá aqui na Itália também, mas evite. Talvez o mais interessante sobre o inseto da roda é como ele é um animal bem tímido. Ele utiliza toda a extensão do corpo e suas cores para se esconder ali entre as folhas, evitando, claro, né, que chame a atenção dos outros, predadores, enfim. Mas olha só, família, mesmo tentando evitar, ele também é chamado de inseto assassino. Então não é um pouco bonzinho não, e nem tente botar num pote de maionese, porque se ele abrir esse pote, você tá lascado, cara. Viúva Negra. A aranha mais famosa do mundo é facilmente reconhecida por participar de grupos de super-herói, a Viúva Negra, né? Mas também pelos sinais do seu abdômen, quando não está ali no super-herói da vida, ele tem ali umas corinhas diferentes. Bom, mas é claro que não é só de cores que faz com que ela esteja aqui nessa lista, e também pela sua picada, uma das mais perigosas dentre as aranhas que vivem nas Américas. As Viúvas Negras têm esse nome porque a grande maioria das fêmeas, que são 2 vezes maiores do que os machos, os devora depois de acasalar, meus queridos. É prazer e emoção, tudo ao mesmo tempo. Isso significa que enquanto as viúvas negras fêmeas conseguem viver até uns 3 anos, os machos vivem bem, mas bem menos do que isso, viu? A picada dela dura mais ou menos 12 horas, e os sintomas são os mesmos que os da maioria dos bichos dessa lista. Tonteira, dores e, como exceção para esses casos específicos, dores no abdômen também. Então, corre, tá? Mosca tsetse.
Não que essa lista aqui esteja em forma de rank, tá? Mas se fosse, o tsetse estaria no lugar certo, top 3. Isso porque essa mosca é responsável por mudar toda a economia na África subsaariana e causar uma quantidade absurda de coisas ruins, meus queridos. Apesar de ter um nome meio bobo, a mosca tsetse é o principal vetor do trypanosoma, que causa a doença do sono. Caso não seja tratada, essa doença é extremamente letal, ou seja, leva à morte. A mosca em si cria 31 ovadas por ano. Fato somado à letalidade do bicho torna ela uma peste insuportável de se lidar. Ela não só adoece seres humanos, família, mas é responsável por extermínios de gados assim inteirinhos. E o pior de tudo, como uma boa peste, ela nem ao menos é natural da África e por isso não possui predadores naturais. É talvez o monstro mais intenso dessa lista aqui, viu? Barbeiro. Aí no Brasil existe um animal que também transmite o trypanosoma, mas numa versão diferente dele. Esse inseto nojento é o barbeiro, um animal que suga sangue, ou seja, vampiro. Brincadeira. Hematófago. E que vive principalmente em casas com casa de teto de pau, madeira, onde existe espaço para que ele consiga ali morar e fazer a sua casa também. O problema do barbeiro e do seu contágio é que ela acontece principalmente durante a noite, quando a vítima está descansando e muitas vezes nem percebe que está sendo picada pelo inseto. Quando o barbeiro pica alguém, ele meio que defeca na pele da pessoa. E isso faz o negócio ser mais nojento ainda, né? Então, quando a pessoa coça, as fezes do bicho correm o risco de entrar na corrente sanguínea. E nas fezes é que tá o trypanosoma. Então o perigo mora justamente nessa porcariada aí. A doença de Chagas pode levar à insuficiência cardíaca, que por sua vez leva à morte, família. E é uma doença que demora a aparecer, viu? Então esse talvez seja um inseto que vocês realmente precisem evitar a todo custo. Mosquito Anopheles. O problema principal dos insetos é o tamanho e velocidade em que eles são capazes de transmitir doenças sérias, igual os que a gente falou agora acima, né? E assim, família, de todos os bichos que transmitem doenças terríveis, o pior com certeza é o Anopheles, ou mosquito preto, vetor principal da malária. A malária é uma das doenças mais mortais do mundo, matando 1 milhão de pessoas por ano, e a fêmea do mosquito prego é a forma principal que a doença se espalha por aí. Esse é um inseto que é responsável por mover a forma como a economia mundial funciona. E é uma loucura pensar que isso tudo vem de algo tão pequeno quanto um mosquito, né? Mas olha, você deve evitar com certeza ter contato com um bicho desse. Agora vem cá, meus queridos, agora que vocês entenderam melhor sobre esses insetos, qual deles da lista você mais gostaria de manter distância a todo custo? Tem que escolher um só, tá? Então é isso, meus queridos, não esquece de deixar o like e a gente se vê amanhã, viu? Porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!